Como combinado, ainda tratando do tema diretivas, tá? Trouxe nesse vídeo a resolução de alguns exercícios, tá? Do nosso material. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui essa primeira questão usando o conceito que a gente aprendeu na aula diretiva. E aí, né, o que a questão está pedindo? Que a gente crie macros, tá? Que calcule o quadrado de um número, o cubo de um número, a raiz cúbica de um número, né? E o percentual de um número em relação a outro número, tá? A gente vai criar essas 4 macros aqui, usando diretiva, né, de compilação, no caso, constante, né? Nossa constante ou macro. Então vamos lá. Aqui no dev eu vou criar, né, mais um arquivo. Adicionar aqui as bibliotecas que eu vou utilizar. Minha função principal. Vou salvar. Então aqui é a nossa questão 1. Salvando. E aí, o que está sendo pedido é que a gente calcule, né, na letra A, o quadrado de um número, o cubo de um número, raiz cúbica e percentual. Então, para calcular o quadrado de um número, né, quadrado, vou receber esse número chamado de x, né, e o que eu vou retornar, né, o quadrado de um número é ele vezes ele mesmo, né, então vai ser x vezes x, ok? Então, se a gente pegar aqui, printf, vou imprimir aqui o quadrado de um número aqui, vai ser inteiro nesse caso, né? Inteiro vezes inteiro, quadrado de 5. Então, vou salvar, vou compilar, quadrado lá, né, de 5 é 25, né? Então a gente tem aí o quadrado de um número. Partindo para o próximo, que é o cubo de um número, então o cubo de x, tá? Nada mais é do que x vezes x, ok? Essa é uma maneira, né, de definir o cubo. A outra alternativa, pessoal, é utilizando, né, a função quadrado. Então, como mostrado no material anterior, a gente pode fazer o uso aqui, vou comentar essa forma, a gente pode fazer uso aqui do quadrado de x vezes x, né? Então a gente teria esse mesmo resultado. Então se eu imprimir aqui, ó, vamos manter aqui o valor para que fique fácil a gente acompanhar. Cubo de 5, espera que o valor seja 125, né? Tá aqui, né, o valor do cubo 125. A outra informação que ele pede é a raiz cúbica de um número. A raiz cúbica do número, vamos precisar aqui incluir, né, a biblioteca math. Aqui, pessoal, no define, na definição da nossa macro, o valor dela a gente pode usar funções pré-definidas, tá? Então, a gente pode usar as funções dessas bibliotecas e várias outras bibliotecas que a gente tem já pré-definidas e que a gente pode importar, né, linkar ao nosso código. A exemplo aqui
tá? Da raiz cúbica. Então vamos calcular a raiz cúbica de x, aqui esse variável tanto importa, poderia ser y também. A função que calcula a raiz cúbica na biblioteca MEF é chamada de CBRT, ela vai receber o valor de y, né? E vai retornar um valor ponto flutuante, então é ideal aqui que a gente, ao imprimir o valor, né? A gente imprima, na verdade, um ponto flutuante, tá? Então eu vou chamar aqui raiz cúbica, né? De 125, e aí vamos ver, né? Usando os valores, é o ideal que seja impresso, né? Se espera que seja impresso o valor 5, né? Então a gente tem aqui ó, a raiz cúbica, né? O valor 5, beleza? Evidentemente, a gente tem como calcular a raiz cúbica sem usar uma função pré-definida, né? Não precisa necessariamente a gente utilizar essa função. A gente poderia aqui, por exemplo, vou criar aqui, define, chamar a outra função de raiz cúbica de raiz 3, né? Recebe x ou y, tanto faz. E a gente sabe que a raiz de um número, né, é esse número elevado ao inverso, né, do radical, não é isso? Então, no caso da raiz cúbica, a gente poderia usar aqui ó, a função matemática POU, né, onde eu passo x, tá? E aí o inverso do cubo é 1/3, né? Então eu preciso aqui usar 1/3. Eu tenho que lembrar que para meu compilador eu estou tendo uma divisão inteira aqui. E para o que eu estou precisando, né, eu preciso exatamente da dízima que é gerada pela divisão de 1 por 3. Então eu preciso fazer um casting aqui, né? Preciso fazer um cast, eu poderia usar assim, né? Ou assim, ele já vai entender que é um número ponto flutuante, mas eu prefiro usar assim, tá? Fica a critério, beleza? Estou fazendo um casting aqui do meu denominador. Nesse caso, estou usando a função POU, definida aqui em math, que é a função que calcula a potência de um número, né? E estou elevando x ao inverso, né? De 3, que é 1/3, que é o meu cubo. Então vamos aqui, ptf, %.f, né, barra n, raiz 3, para não confundir, né? O mesmo valor, 125. Vou botar aqui 27, né? Ele recebeu o valor 3. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Raiz de 27, raiz cúbica de 27 é 3, né? Então a gente tem aí já o cálculo, né, da letra A, B e C. Na letra D, tá pedindo para calcular o percentual, né, de um número. Vamos entender, né? Vamos entender que esse percentual é quanto um número representa de um todo, tá? Então vamos na função, na macro que a gente vai definir, vamos receber dois valores. O primeiro valor é o todo e o segundo valor vai ser um valor que está entre 0, né, e esse valor todo, tá? E aí vamos retornar quanto esse segundo parâmetro representa do primeiro parâmetro, tá bom? Vamos lá. Então, seguindo aqui o que a gente definiu como porcentagem, define, né, porcentagem x, y, né, a gente vai retornar aqui quanto o número é referente ao outro, né? Para isso a gente vai precisar aqui, né, dividir aqui esse valor de x por y, ela de y por x, né? Y por x, vou usar logo o casting para ele entender que é uma divisão, né? E aí, como é porcentagem,
Vou pegar esse resultado aqui e multiplicar por 100. Tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, printf por cento ponto 2f, estou limitando a 2 decimais, tá? O resultado da minha macro, porcentagem de 100, 23, ou então 200, né? Vou botar 200, 25, é quantos por cento? 200. Então, vamos salvar para a gente ver. Bom, a gente tem aqui um erro no printf. Salvo, compilo, 12,50%, não é? A gente pode até formatar para ficar bonitinho aqui, cento, só para que a gente confira, né? C, Ctrl V, vamos pegar aqui 125, 130, né? Para que a gente entenda melhor, né? 25 é 12,5% de 200, né? E 30 é 30% de 100, beleza? Então, resolvemos aqui nossa questão 1, tá? Voltando aqui, né, ao nosso material, o segundo lê dois números inteiros, calcular a potência, né, que é o primeiro elevado ao segundo, e ao final mostrar o maior e o menor. Então, usando aqui uma estrutura de repetição pós-condicional, é possível realizar, né, a resolução dessa questão, né, utilizando o macro, tá? Então, as outras questões que se seguem, né, pedem o resultado, né, da execução do programa. O código está na tela, né? Então, reproduzir e verificar. Seguem o mesmo raciocínio. Aqui também, né? Pede para identificar. E para finalizar, né, a lista de exercícios, cite a vantagem e desvantagem se usar macro em lugar de funções reais. A grande vantagem de se utilizar a macro, né, é que em valores que se repetem, né, de forma estática no nosso código, como uma mensagem de erro ou um valor padrão, né, para determinado tipo de operação ou conta ou equação, a gente pode definir uma macro constante. E aí, quando a gente precisar modificar esse valor em nosso código, a gente vai modificar em apenas um lugar, né? Então, essa é a grande vantagem, né, da gente utilizar a macro. A única desvantagem que eu posso observar é que no momento da compilação, né, o compilador vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer a substituição desses símbolos, né, durante a geração do binário, mas nada que comprometa ou que impacte, né, no resultado final. Então, uma vantagem muito grande na manutenção de código, né, citando que facilita, né, a substituição de valores que se repetam durante o código. Então, é a grande vantagem de se usar macro. Lógico que ninguém vai usar macro, né, de forma desnecessária, né? Então, ter sempre cuidado. A gente não vai reinventar a roda com macro, né? É só mais um artifício que a gente pode utilizar em nosso código, que é bastante utilizado, né, por sinal. Ok? Então, a gente finaliza por aqui, tá, o conteúdo. Forte abraço e até a próxima. Obrigado.